Canal Rastros, Rastros do Medo, vamos mergulhar nas profundezas de uma das mais enigmáticas e arrepiantes lendas de Minas Gerais. A história do lobisomem de São Tomé das Letras. Preparem-se, porque o que vou contar não é para os fracos. De coração. É uma narrativa que se entrelaça com a terra mística das montanhas, com o sussurro do vento entre as pedras e com os segredos guardados nas fendas de uma cidade que respira mistério. O silêncio, que antecede a tempestade nossa. A história começa em Cataguases, uma pequena cidade encravada na zona da Mata Mineira, lá pelo final da década de 1980. Naquela época, a vida corria a um ritmo diferente, mais lento, mais conectado à terra e aos ciclos da natureza. As noites eram mais escuras, iluminadas apenas pelo luar ou pela tênue luz dos lampiões. E era nessas noites, quando o véu entre o mundo real e o oculto parecia mais fino, que as histórias ganhavam vida própria. Em Cataguases vivia a família Oliveira, composta por Dona Benedita, uma mulher de fé inabalável e mãos calejadas, seu marido, seu Joaquim, um homem calado e trabalhador, e seus 3 filhos, Mariana, a primogênita, com seus 18 anos e um espírito sonhador. Pedro, o do meio, um garoto de 15, com uma curiosidade insaciável e uma imaginação fértil. E a caçula, Clara, de apenas 10 anos, que via o mundo com a pureza e a inocência de uma criança. Eles moravam numa casa modesta, de paredes brancas e telhado de barro, nos arredores da cidade. À noite, o único som que quebrava o silêncio era o coachar dos sapos na lagoa próxima e, ocasionalmente, o latido distante de algum cão. Mas havia uma noite em particular, uma noite de lua cheia, que o silêncio foi rompido por algo diferente, algo que fez o ar vibrar com uma estranha tensão. Pedro, que sempre gostava de observar as estrelas da janela de seu quarto, notou algo incomum, uma sombra. Não era uma sombra qualquer, projetada por uma árvore ou pela topografia irregular. Era uma sombra em movimento, ágil, esguia, que parecia deslizar entre os arbustos do quintal. Seus olhos jovens e curiosos se fixaram na forma, tentando discernir o que era. Era grande, muito grande para ser um cachorro, e se movia com uma estranha agilidade quase humana. Ou talvez algo entre humano e animal. Ele esfregou os olhos pensando que o cansaço ou a imaginação estavam pregando peças. Mas a figura permaneceu. Por um instante, Pedro sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Não era medo, ainda não. Era uma sensação de alerta, de que algo fora do comum estava acontecendo. Ele tentou chamar Mariana, que dormia na cama ao lado, mas as palavras ficaram presas na garganta. A criatura, ou o que quer que fosse, desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, sumindo na escuridão da mata que margeava a propriedade. Pedro passou o resto da noite em claro, olhando para a janela, sentindo um frio na barriga. No dia seguinte, ele tentou contar para a família o que vira, mas foi recebido com olhares céticos e sorrisos condescendentes. "Ah, Pedro", disse Dona Benedita, "você andou lendo histórias de assombração de novo. Foi só um cachorro, um bode desgarrado, ou quem sabe, sua imaginação voando longe." Seu Joaquim, como sempre, apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos do jornal. Mariana, mais brincalhona, provocou. "Vai ver que você viu o Saci Pererê, Pedro, pulando de galho." "Em galho?" Só Clara, com seus olhos arregalados, parecia acreditar nele. "Um monstro, Pedro, um monstro de verdade?" Pedro tentou explicar os detalhes, a forma, a velocidade, o quão diferente era de qualquer animal que ele conhecia. Mas a descrença persistia. Ele sentiu uma frustração crescer dentro de si. Como eles podiam não acreditar? Ele sabia o que tinha visto. E sabia que não era algo comum.
Os dias se passaram e Pedro, embora mantivesse a observação discreta, não viu mais a sombra. A rotina da família Oliveira voltou ao seu ritmo normal. Seu Joaquim trabalhava na pequena lavoura que mantinham, Dona Benedita cuidava da casa e da horta, Mariana ajudava a mãe e sonhava em ir para a cidade grande, enquanto Pedro e Clara frequentavam a escola rural, que ficava a alguns quilômetros dali. Porém, uma semente havia sido plantada na mente de Pedro. Uma semente de desassossego, de curiosidade sobre o inexplicável. Ele começou a prestar mais atenção nas histórias que os vizinhos contavam, nos sussurros sobre aparições noturnas, sobre bichos estranhos que atacavam o gado. Eram histórias que antes ele achava apenas divertidas, mas que agora pareciam ter um peso diferente, um fundo de verdade. O chamado das montanhas, alguns meses depois, uma notícia agitou a pacata Cataguases. Uma tia-avó distante de Dona Benedita, que morava em São Tomé das Letras, uma cidade no sul de Minas, adoecera gravemente. Tia Ambrosina, uma senhora já bem idosa, vivia sozinha e precisava de cuidados. Dona Benedita, com seu coração generoso, decidiu que iria para lá. É uma terra abençoada, com umas pedras que parecem de outro mundo, comentou Dona Benedita com a família. Dizem que lá as montanhas guardam segredos antigos. Mariana se ofereceu para ir junto, animada com a possibilidade de conhecer um lugar novo, talvez até encontrar uma oportunidade de emprego na cidade. Pedro, por sua vez, sentiu um chamado diferente. São Tomé das Letras era conhecida pelas suas lendas, por ser um reduto de místicos e por ter uma atmosfera singular, quase sobrenatural. Ele via ali uma chance de explorar o desconhecido, de talvez encontrar respostas para o que vira naquela noite de lua cheia. Seu Joaquim, preocupado com a família, mas confiante na decisão da esposa, concordou. Clara, ainda pequena, ficaria com ele, sob os cuidados de uma vizinha de confiança durante o dia. A viagem de Cataguases a São Tomé das Letras não foi simples. As estradas eram precárias, em sua maioria de terra batida, serpenteando por entre serras e vales. A paisagem, no entanto, era deslumbrante. Montanhas imponentes se erguiam no horizonte, cobertas por uma mata densa, e formações rochosas curiosas pontuavam o caminho. À medida que se aproximavam de São Tomé, a atmosfera começou a mudar. O ar ficou mais frio, mais puro. As casas, muitas delas construídas com as próprias pedras do local, davam à cidade um aspecto rústico e místico. Parecia que cada rocha contava uma história, que cada trilha levava a um segredo. A casa de tia Ambrosina era modesta, mas acolhedora, construída no alto de uma pequena colina, com uma vista deslumbrante das montanhas circundantes. A senhora, embora fraca, recebeu-os com um sorriso afetuoso. Seus olhos, no entanto, pareciam carregar uma sabedoria ancestral, um brilho de quem já vira muito e sabia mais do que se podia expressar em palavras. Nos primeiros dias, Mariana ajudava a cuidar da tia e a organizar a casa, enquanto Pedro explorava os arredores, fascinado pela beleza natural e pelas construções de pedra. Ele visitou a igreja matriz, construída em pedra, sentindo a energia peculiar do lugar. Caminhou pelas ruas estreitas, observando os turistas e os moradores locais, alguns com um ar sonhador, outros com um olhar mais compenetrado. Mas foi nas conversas com os mais velhos, na praça, nos botecos à noite, que Pedro começou a coletar as peças de um quebra-cabeça sombrio. Ele ouvia histórias sobre avistamentos, sobre criaturas que vagavam na mata nas noites de lua cheia, sobre uivos que faziam os cães tremerem e os moradores se trancarem em suas casas. As lendas se misturavam com a realidade, e a linha entre o folclore e o acontecido parecia se esmaecer em São Tomé das Letras.
Pedro, com sua mente curiosa e a memória daquela sombra em Cataguases, não via tudo como mera superstição. Ele sentia que havia algo ali, algo que precisava ser desvendado. Os sussurros da noite e a sombra crescente. A lua cheia se aproximava novamente. Em São Tomé das Letras, a cada fase da lua, uma atmosfera diferente parecia pairar no ar. Com a lua cheia, vinha também um silêncio. Não um silêncio pacífico, mas um silêncio tenso, carregado de expectativa, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Pedro notou que, à medida que a lua crescia no céu, os moradores mais antigos da cidade se tornavam mais reclusos. As conversas nos botecos diminuíam de tom, e os olhares pareciam se cruzar com um ar de cumplicidade de quem guarda um segredo antigo e perigoso. Dona Benedita, embora fosse uma mulher de fé, também parecia afetada pela atmosfera. Ela se tornava mais vigilante, trancava as portas mais cedo e fazia suas orações com um fervor ainda maior nas noites de lua cheia. Mariana, que a princípio achava tudo uma grande aventura, começou a sentir um arrepio. A energia da cidade, que antes lhe parecia mística e convidativa, agora revelava uma faceta mais sombria. Pedro, no entanto, estava mais alerta do que nunca. Ele se lembrava da sombra em Cataguases, e a cada sussurro sobre o bicho da meia-noite, em São Tomé, sua convicção de que havia algo real por trás das lendas aumentava. Ele passou a observar o comportamento dos animais, especialmente os cães. Notou que, nas noites de lua cheia, eles ficavam inquietos, latindo para o nada, ou encolhidos, com as orelhas para trás, como se ouvissem algo que os humanos não podiam. Foi numa dessas noites que Pedro decidiu ir além das fofocas e procurar a fonte das histórias. Ele encontrou um velho morador, seu Jeremias, um homem com o rosto marcado pelo tempo e pelos mistérios que a serra guardava. Jeremias era conhecido por ser um contador de histórias e por conhecer os segredos mais profundos da região. Pedro o abordou com cautela, oferecendo ajuda com alguns afazeres na pequena roça de Jeremias. Aos poucos ganhou a confiança do velho. Numa noite estrelada, sentados na varanda da casa de Jeremias, com o som dos grilos como trilha sonora, Pedro perguntou diretamente sobre o lobisomem. Seu Jeremias olhou para o céu, seus olhos fixos na lua quase cheia. Um brilho de melancolia e temor surgiu em seu olhar. Ele começou a falar com uma voz rouca, quase um sussurro. Rapaz, as lendas nem sempre são só lendas. São avisos, são ecos do que já aconteceu. Aqui em São Tomé a gente sempre ouviu falar. Mas de uns tempos pra cá, a coisa tá diferente. Mais perto, mais real. Ele contou sobre gado misteriosamente atacado. Não por onças ou outros predadores comuns, mas por uma força descomunal que deixava marcas incomuns. Relatou avistamentos de uma criatura grande, de olhos vermelhos, que corria com uma velocidade assustadora pelas encostas das montanhas. E mencionou, com um calafrio na voz, o desaparecimento de algumas pessoas sem deixar rastros nas noites de lua cheia. Dizem que o bicho ataca quem anda sozinho, quem se arrisca nas trilhas da serra depois que o sol se põe, disse Jeremias. Mas não é só isso. O lobisomem, meu caro, não é só uma besta, é um homem amaldiçoado, e a maldição, ela se espalha. Como uma doença silenciosa, ela se agarra às almas. Pedro sentiu um nó na garganta. As histórias, antes fantásticas, ganhavam uma terrível concretude. Ele perguntou sobre as características do lobisomem, como identificá-lo. Seu Jeremias respondeu: reza a lenda que o lobisomem é o 7º filho homem, que nasce sem pelos no corpo. Ou, em alguns casos, é um homem que foi amaldiçoado por
quebrar um juramento sagrado ou por um pacto com forças das trevas. Às sextas-feiras de lua cheia, ele se transforma. E não é só o corpo que muda, é a alma. Ele perde a razão, vira uma besta sedenta. Só volta ao normal com o nascer do sol, exausto e sem memória do que fez. Mas a marca, a maldição, essa fica. Pedro sentiu um arrepio. A descrição era vívida, perturbadora. Ele perguntou se havia alguma forma de deter a criatura. Só com uma bala de prata, meu filho, respondeu Jeremias com a voz embargada. Ou para quebrar a maldição, é preciso que alguém que o ame e o conheça de verdade o machuque durante a transformação, ou o chame pelo nome de batismo antes que a transformação se complete. Mas quem teria coragem de se aproximar de tal criatura? Naquela noite, Pedro teve pesadelos. A sombra de Cataguases se fundiu com as descrições de Jeremias, formando uma figura horripilante de olhos vermelhos e garras afiadas. Ele acordou suado, com o coração disparado. A lua cheia se anunciava iminente e com ela um temor crescente em seu peito. Ele sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Alertar a família era inútil, eles não acreditariam. Ele precisava de provas. A procura na escuridão. A noite da lua cheia chegou, pesada e silenciosa. O ar estava denso, o céu, um veludo escuro salpicado de estrelas, com a lua, enorme e prateada, a dominar tudo. Dona Benedita, como de costume, trancou todas, as portas e janelas cedo. Mariana estava tensa, sentindo a estranha energia da noite. Pedro, no entanto, não conseguia dormir. Sua mente fervilhava com as histórias de Jeremias e com a imagem da sombra que vira. Ele sabia que para entender, para ter certeza, precisava sair. Precisava ver com seus próprios olhos. Com o coração batendo forte no peito, ele esperou até ter certeza de que todos dormiam. Em silêncio, ele se levantou, vestiu roupas escuras e pegou uma lanterna. Com cuidado, destrancou a porta dos fundos e saiu para a noite. O ar lá fora era gelado e o som dos grilos parecia amplificado na quietude da noite. A luz da lua banhava a paisagem, transformando as montanhas em formas fantasmagóricas e as árvores em sombras dançantes. Pedro sentiu um misto de medo e excitação. Ele decidiu ir em direção à mata que cercava a casa de tia Ambrosina, um lugar que Jeremias havia mencionado como um dos pontos onde os avistamentos eram mais frequentes. A cada passo, o farfalhar das folhas sob seus pés parecia um trovão em meio ao silêncio. Enquanto caminhava, o som dos uivos começou. No início, eram distantes, parecendo uivos de cães. Mas aos poucos, eles se tornaram mais próximos, mais guturais, com uma ressonância que não pertencia a nenhum animal que Pedro conhecesse. Eram uivos de angústia, de ferocidade, de algo primordial. Pedro parou, o coração aos saltos. A lanterna em sua mão tremia. Ele se escondeu atrás de uma grande rocha, tentando controlar a respiração. Os uivos se tornaram mais altos, mais desesperados, misturando-se com um rosnado baixo e ameaçador. De repente, ele ouviu o som inconfundível de galhos quebrando, de algo pesado se movendo rapidamente pela mata densa. O som se aproximava, rápido demais. Pedro espiou por entre as frestas da rocha, e então ele viu. Não era um cachorro, não era um lobo comum, era uma criatura de pesadelo. De cerca de 2 metros de altura, coberta por um pelo escuro e emaranhado, com uma cabeça que misturava traços de lobo e de homem, e olhos que brilhavam com um vermelho intenso, refletindo a luz da lua. Garras enormes e afiadas se projetavam de suas patas, e a boca, repleta de presas pontiagudas, salivava. A criatura corria em 4 patas, mas com uma agilidade e uma força que desafiavam a lógica. Ela se movia em zigue-zague, farejando o ar, como se estivesse caçando. Um cheiro forte, metálico e selvagem emanava dela.
Pedro sentiu um pavor paralisante. Aquela era a sombra que ele vira em Cataguases, mas em uma forma infinitamente mais aterrorizante. Era o lobisomem de São Tomé das Letras. A criatura parou a poucos metros de onde Pedro estava escondido. Ela se ergueu sobre as patas traseiras, soltando um uivo gutural que fez o chão tremer. Era um uivo de dor, de fúria e de desespero. Um lamento ancestral que parecia rasgar a própria noite. Pedro, apesar do medo, sentiu uma pontada de compaixão. Aquilo não era apenas uma besta, era uma criatura aprisionada em sua própria maldição. O lobisomem farejou o ar novamente, e seus olhos vermelhos fixaram-se na rocha onde Pedro estava escondido. Ele havia sido detectado. Em um instante, a criatura saltou em sua direção. Pedro gritou, um grito abafado pelo terror. Ele se jogou para o lado, rolando para fora do alcance das garras. A criatura se chocou contra a rocha, deixando marcas profundas em sua superfície. Sem pensar, Pedro correu. Correu desesperadamente pela mata, tropeçando em raízes e galhos. Ele podia ouvir os passos pesados do lobisomem atrás dele, cada vez mais próximos. O som de sua respiração ofegante misturava-se com o rosnado da fera. Ele não sabia para onde estava indo, apenas que precisava escapar. A casa de tia Ambrosina parecia a quilômetros de distância. De repente, ele viu uma luz à frente. Era uma clareira, e no meio dela, uma capela antiga e abandonada, dedicada a São Tomé. Pedro sabia da lenda de que os lobisomens não podiam entrar em solo sagrado. Era sua única chance. Ele correu com todas as suas forças, sentindo o ardor nos pulmões. A criatura estava a poucos metros de distância, sua sombra gigantesca projetada pela lua. Pedro pulou os degraus da capela, alcançando a porta enferrujada. O lobisomem parou na entrada, soltando um rosnado furioso. Seus olhos vermelhos ardiam com ódio e frustração. Ele tentou avançar, mas uma força invisível parecia impedi-lo de cruzar o limiar. Pedro encostou-se à porta, ofegante, com o coração ainda batendo descontroladamente. Ele observou a criatura, que agora uivava para a lua, uma melodia de desespero. O corpo musculoso do lobisomem tremia, como se estivesse em uma luta interna. Ele viu as veias saltarem, os músculos se contraírem, e então algo estranho aconteceu. A criatura pareceu encolher. O pelo começou a diminuir e a forma humanoide começou a emergir. A transformação reversa havia começado com o nascer do sol, que começava a atingir o horizonte de tons alaranjados. Pedro observou em choque, enquanto o monstro se contorcia no chão, uivando de dor. A pele pálida substituía o pelo escuro. Os ossos se realinhavam com estalos assustadores. Em poucos minutos, no lugar do lobisomem, jazia um homem nu, magro, com o corpo coberto de feridas e arranhões, e o rosto contorcido em uma expressão de agonia. Era um homem desconhecido para Pedro, um rosto que nunca vira antes em São Tomé das Letras, mas a visão o chocou profundamente. A lenda era real, e o lobisomem, na verdade, era um ser humano aprisionado em um tormento inimaginável. As consequências e a teia da maldição. Pedro voltou para casa antes que a família acordasse, exausto, traumatizado, mas com a certeza de que precisava fazer algo. Ele não podia mais ignorar a verdade. No café da manhã, ele estava pálido e com olheiras profundas, mas tentou disfarçar. Dona Benedita e Mariana perceberam o seu estado, mas atribuíram à falta de sono e ao ambiente incomum da cidade. Pedro sabia que não podia contar o que vira. Quem acreditaria nele? Ele havia presenciado algo que desafiava a lógica e a razão. Ele passou os próximos dias em um estado de alerta constante, pesquisando mais sobre a maldição, lendo livros antigos sobre folclore e demonologia que conseguiu encontrar na pequena biblioteca local.
Ele queria entender a natureza da maldição do lobisomem, como ela se manifestava e, mais importante, como poderia ser quebrada. As conversas com seu Jeremias continuaram, mas Pedro teve o cuidado de não revelar tudo o que sabia. Ele fez perguntas indiretas, buscando informações sobre a história da família do lobisomem, sobre o homem que se transformava. Seu Jeremias, com sua sabedoria ancestral, percebeu a inquietação de Pedro. Ele contou sobre uma família antiga, na região, os Carvalhos, que possuíam uma linhagem estranha, marcada por eventos inexplicáveis. Dizem que um dos Carvalhos, há muitas gerações, fez um pacto com algo que não devia para conseguir poder e riqueza. E a maldição se abateu sobre sua descendência, atingindo o 7º filho homem de cada geração, revelou o velho. Pedro sentiu um nó na garganta. Ele perguntou o nome do homem que havia visto se transformar. Jeremias, com relutância, disse: "O nome dele é Lucas Carvalho. Ele sumiu da cidade há alguns anos, depois que a maldição se manifestou nele. Sua família o escondeu, com vergonha e medo. Mas a cada lua cheia, ele retorna sem controle, um fantasma de si mesmo." Pedro sentiu uma pontada de desespero. Lucas Carvalho, o homem que ele vira, ele era uma vítima tanto quanto as pessoas que ele poderia ter ferido em seu estado bestial. A notícia de ataques a rebanhos e, pior, de pessoas desaparecidas, começou a se espalhar pela região, embora as autoridades tentassem manter a calma. Um fazendeiro do Vale do Jequitinhonha, não muito longe dali, relatou ter perdido metade de seu rebanho e as marcas deixadas nos animais não correspondiam a nenhum predador conhecido. Uma família que fazia uma trilha na Serra do Cipó, um pouco mais distante, desapareceu sem deixar vestígios. Pedro sentiu que a maldição de Lucas Carvalho estava se espalhando, ou que a fera estava se tornando mais ousada. Ele sabia que precisava agir, mas como? Como enfrentar uma criatura sobrenatural e ainda ajudar um homem amaldiçoado? A próxima lua cheia se aproximava e com ela o terror voltaria a assombrar São Tomé das Letras. Pedro decidiu que não ficaria parado. Ele precisava de um plano. O plano desesperado e a lâmina de prata. Pedro passou dias e noites em claro, traçando planos, descartando-os, buscando uma solução. Ele sabia que uma bala de prata era a única forma de deter o lobisomem, mas atirar em Lucas, mesmo em sua forma bestial, parecia uma traição. Ele não era um caçador, mas um garoto que buscava a verdade. A ideia de chamar Lucas pelo nome durante a transformação, como Jeremias havia mencionado, parecia ainda mais perigosa. Como chegar perto de uma criatura tão violenta sem ser atacado? Foi Mariana, sem saber, quem lhe deu a ideia. Ela estava lendo um livro sobre as lendas de Minas Gerais e comentou sobre a crença de que certas ervas e símbolos sagrados podiam afastar o mal. Pedro teve uma ideia. E se ele pudesse imobilizar o lobisomem tempo suficiente para tentar a segunda opção, a de chamar o nome? Mas como? Ele precisaria de algo para neutralizá-lo, algo que não o matasse, mas o detivesse. Ele se lembrou de uma história que Jeremias havia contado sobre como os antigos índios puris, que habitavam a região, usavam certas raízes para criar um pó que causava torpor em animais selvagens. Seria perigoso, sim, mas talvez fosse sua única chance. Pedro voltou a falar com Jeremias com mais cautela ainda, perguntando sobre as ervas e suas propriedades. O velho, percebendo a seriedade do garoto, mas sem saber o propósito exato, revelou alguns segredos das plantas da serra. Ele falou sobre a raiz do sono, uma planta rara que, quando manipulada corretamente, podia induzir um sono profundo. Pedro decidiu que arriscaria. Ele precisaria encontrar a raiz do sono e preparar um extrato potente. E o mais importante, ele precisaria de uma arma de prata.
não para matar, mas como um último recurso e talvez para uma ação simbólica que pudesse, quem sabe, quebrar a maldição sem ferir fatalmente. Ele conversou com Dona Benedita, pedindo algumas moedas para comprar algo na feira. Com o dinheiro, ele encontrou um ourives em São Tomé, um homem calado e de poucas palavras, e pediu que forjasse uma pequena adaga com a prata mais pura que ele tivesse. O ourives, sem fazer perguntas, apenas assentiu. Nos dias que antecederam a lua cheia, Pedro se aventurou nas trilhas da serra, procurando pela raiz do sono. Foi uma busca árdua, perigosa. Ele se deparou com cobras, com precipícios escondidos pela vegetação, mas a determinação o impulsionava. Finalmente, ele a encontrou, uma planta de folhas largas e uma raiz profunda, quase oculta sob a terra. Com a raiz em mãos, ele voltou para casa e, secretamente no galpão, nos fundos da casa de tia Ambrosina, ele começou a preparar o extrato. Usando um pilão, ele macerou a raiz, adicionou água e coou o líquido, obtendo um concentrado de cor escura e cheiro forte. A adaga de prata ficou pronta no dia anterior à lua cheia. Era uma peça simples, mas elegantemente forjada, com um gabo de madeira rústica. Pedro sentiu o peso da responsabilidade em suas mãos. Naquela noite, antes de a lua se erguer no céu, Pedro fez um último apelo silencioso. Ele não sabia se seu plano funcionaria ou se ele sequer sobreviveria, mas ele sentia que precisava tentar. Por Lucas, pelo povo de São Tomé e por sua própria paz de espírito, ele se certificou de que a família estava segura, trancou-se em seu quarto e se preparou para a noite mais longa de sua vida. O confronto na Montanha Azul. Noite da lua cheia, se apresentou mais imponente do que nunca. A lua, grande e brilhante, parecia flutuar no céu, um olho prateado observando o drama, que se desenrolaria nas montanhas de São Tomé. O silêncio, antes tenso, agora era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo sussurro do vento e pelo distante coachar dos sapos. Pedro estava pronto. Em sua mochila, ele levava o extrato da raiz do sono, um frasco com água e a adaga de prata, embrulhada em um pano. Com um último suspiro, ele saiu da casa novamente em direção à mata. Desta vez, ele não estava apenas fugindo. Ele estava indo ao encontro de seu destino. Ele sabia que o lobisomem provavelmente estaria perto da capela, abandonada, um lugar que o atraía por algum motivo. A cada passo, o frio na barriga aumentava. Os uivos começaram mais fortes, mais próximos do que da última vez. Eram uivos de fúria e de desespero. Pedro apressou o passo, seu coração batendo como um tambor. Ele chegou à clareira. A capela se erguia, silhueta sombria contra o brilho lunar. E lá, na entrada da capela, a criatura estava, maior do que ele se lembrava, mais musculosa, mais aterrorizante. O pelo escuro emaranhado, os olhos vermelhos brilhando como brasas. A boca salivando, revelando as presas afiadas. O lobisomem rosnou, farejando o ar. Seus olhos se fixaram em Pedro. Em um instante, a fera saltou em sua direção. Pedro não correu. Ele ergueu o frasco com o extrato. No momento exato em que a criatura estava no ar, ele jogou o líquido no rosto do lobisomem. O extrato era potente. A criatura uivou de dor e surpresa, recuando alguns passos. Seus movimentos ficaram lentos, descoordenados. O lobisomem cambaleou, tentando sacudir a cabeça, mas o efeito do extrato já começava a fazer efeito. Seus olhos vermelhos começaram a se turvar. Pedro sabia que tinha pouco tempo. O extrato causaria torpor, mas não o manteria inerte por muito tempo. Ele tinha que agir. Com a adaga de prata em mãos, ele se aproximou da criatura. O lobisomem estava confuso, seus movimentos lentos. Pedro não hesitou. Ele não tinha a intenção de matar, mas de marcar.
Com um golpe rápido e preciso, ele fincou a ponta da adaga na perna da criatura, não profundo o suficiente para causar dano fatal, mas o bastante para que a prata tocasse a pele amaldiçoada. A criatura soltou um uivo agonizante, não de dor física, mas de uma dor que parecia vir da alma. Era um uivo que Pedro jamais esqueceria, uma mistura de sofrimento e reconhecimento. E então, enquanto a prata queimava a pele do lobisomem, Pedro gritou com toda a força de seus pulmões: "Lucas! Lucas Carvalho! Volte!" O lobisomem parou de se debater. Seus olhos, antes vermelhos e selvagens, começaram a piscar, um vislumbre de humanidade por trás da fera. A maldição parecia lutar contra a intervenção. Pedro continuou gritando o nome, repetidamente, com a adaga ainda fincada na perna da criatura. "Lucas, você é Lucas!" A criatura começou a se contorcer, não mais com fúria, mas com uma agonia interna. O corpo musculoso começou a se desfazer, o pelo a desaparecer, os ossos a se rearranjar. A transformação estava acontecendo, mas desta vez não era a besta que emergia, e sim o homem. A luz do sol começava a surgir no horizonte, pintando as montanhas de tons de ouro e roxo. E com a luz, a criatura se desfez, caindo no chão. Quando Pedro se aproximou, encontrou Lucas Carvalho, nu, pálido, com o corpo coberto de feridas e arranhões, mas com uma expressão de paz em seu rosto. A adaga de prata estava fincada em sua perna, e o sangue escorria lentamente. Pedro tirou a adaga com cuidado e usou o pano para estancar o sangramento. Lucas abriu os olhos, turvos, sem memória da noite, mas com um brilho de algo diferente. A maldição havia sido quebrada, não pelo aniquilamento da criatura, mas pela intervenção de um coração puro que buscou a cura em vez da destruição. A cura e o segredo. Guardado Pedro, exausto, mas com uma sensação de alívio e triunfo, arrastou Lucas até um local seguro, escondendo-o da vista. Ele sabia que não poderia levá-lo para casa de imediato. Precisava de um plano. Ele voltou para casa e, com a ajuda de Dona Benedita e Mariana, que estavam preocupadas com sua ausência, inventou uma história sobre ter se perdido na mata. Dona Benedita, embora desconfiada, aceitou a explicação. No dia seguinte, Pedro procurou seu Jeremias e contou toda a verdade. O velho, chocado, mas não surpreso, ouviu com atenção. "Você fez o que poucos teriam coragem, meu filho", disse Jeremias com os olhos marejados. "Você salvou uma alma. A maldição da família Carvalho, dizem, foi quebrada quando um ato de amor verdadeiro se manifestasse. E foi o seu. Juntos, eles traçaram um plano. Jeremias tinha um pequeno rancho afastado, onde poderiam manter Lucas em segurança enquanto ele se recuperava. Eles contariam à família de Lucas que ele havia sido encontrado doente e precisava de cuidados especiais. Nos dias que se seguiram, Pedro e Jeremias cuidaram de Lucas. Ele estava fraco, desorientado, e não se lembrava de nada do que havia acontecido. As feridas em seu corpo sararam lentamente. A notícia dos ataques de lobisomem em São Tomé das Letras e nas cidades vizinhas cessou abruptamente. O medo que pairava no ar começou a se dissipar, embora a lenda continuasse a ser contada, mas agora com um tom de alívio. Com o tempo, Lucas se recuperou. Ele era um homem gentil, de poucas palavras, com um olhar de tristeza em seus olhos. Pedro contou a ele uma parte da verdade, sobre a maldição e como ela o afetava, mas poupando os detalhes mais sombrios de suas ações como lobisomem. Lucas, ao ouvir a história, sentiu um peso no coração. Ele não tinha memórias das transformações, mas a dor em seu peito era real. Ele agradeceu a Pedro e Jeremias por salvarem sua vida e sua alma. Pedro e sua família ficaram mais alguns meses em São Tomé das Letras, até que tia Ambrosina se recuperasse o suficiente para se cuidar. Durante esse tempo, Pedro manteve contato com Lucas e Jeremias.
observando a melhora de Lucas e a paz que agora irradiava dele. Quando chegou a hora de voltar para Cataguases, Pedro sentiu uma mistura de alívio e saudade. Ele havia crescido muito em São Tomé das Letras, havia enfrentado seus medos e descoberto verdades que jamais imaginou. O segredo do lobisomem de São Tomé das Letras foi guardado às 7 chaves por Pedro, Jeremias e, é claro, por Lucas. A cidade, com suas montanhas místicas e suas lendas sussurradas, continuou a atrair turistas e curiosos, mas a sombra do terror havia se dissipado. Pedro nunca mais viu a sombra em Cataguases. Ele cresceu, mas as lições aprendidas em São Tomé das Letras ficaram gravadas em sua alma. Ele aprendeu que o medo pode ser um guia, que a coragem reside em enfrentar o desconhecido e que a compaixão pode quebrar as mais terríveis maldições. Assim, a lenda do lobisomem de São Tomé das Letras, que antes era um conto de horror, tornou-se para Pedro uma história de redenção, de sacrifício e da força inabalável do espírito humano diante do inexplicável. Os ecos do passado e o legado da lenda. Anos se passaram. Pedro se tornou um homem, mas a experiência em São Tomé das Letras o marcou profundamente. Ele nunca mais olhou para o mundo da mesma forma. A linha entre o real e o sobrenatural para ele era tênue, quase inexistente. Ele estudou, se formou, mas sempre manteve um interesse profundo pelas lendas, pelos mistérios e pelo folclore de sua terra natal, Minas Gerais. Dona Benedita e seu Joaquim viveram suas vidas sem nunca saber a extensão total da aventura de seu filho. Mariana se mudou para a cidade grande, como sempre sonhara, mas sempre voltava a Cataguases com frequência, trazendo histórias da metrópole. Clara cresceu e se tornou uma jovem curiosa, que sempre pedia para Pedro contar histórias daqueles tempos antigos. Pedro, ocasionalmente, fazia viagens de volta a São Tomé das Letras. Ele visitava seu Jeremias, que envelhecera, mas seus olhos ainda brilhavam com a sabedoria dos anos. E discretamente ele se informava sobre Lucas Carvalho. Lucas havia se reconstruído. Ele se mudara para uma pequena cidade no interior de Minas, longe da sombra de São Tomé, e vivia uma vida pacata, trabalhando como artesão. Nunca mais houve relatos de sua transformação. A maldição, de fato, havia sido quebrada, mas o legado da lenda permaneceu. Em São Tomé das Letras, as histórias sobre o lobisomem continuavam a ser contadas, mas agora com um final diferente, um final onde a luz vencia a escuridão, onde a esperança se sobrepunha ao desespero. Alguns diziam que o uivo ainda podia ser ouvido em certas noites de lua cheia, mas era um uivo diferente, um lamento distante, talvez um eco do passado, ou um aviso para que ninguém se esquecesse dos perigos ocultos nas sombras. Pedro, em suas viagens e pesquisas, descobriu que a lenda do lobisomem não era exclusiva de São Tomé. Ela se manifestava de diferentes formas em diversas culturas, um reflexo do medo primal do homem de sua própria natureza selvagem, do animal que habita em cada um de nós, e da dualidade entre a luz e a escuridão. Ele percebeu que as lendas urbanas, as histórias de assombração, não eram apenas contos para assustar, eram formas de o ser humano lidar com o inexplicável, com os medos mais profundos, com as forças que não pode controlar. Elas eram um espelho da sociedade, de seus temores, de suas crenças. E o lobisomem de São Tomé das Letras, para Pedro, não era mais apenas um monstro, era um símbolo da luta entre a razão e o instinto, entre a luz e a escuridão, entre a maldição e a redenção. A história de Lucas Carvalho era um lembrete de que mesmo nas criaturas mais aterrorizantes pode haver uma alma em sofrimento esperando por um ato de bondade, por uma mão estendida que o ajude a encontrar a paz.
E essa é a beleza das lendas, não é mesmo? Elas nos ensinam, nos provocam, nos fazem questionar a realidade. Elas nos lembram que o mundo é vasto e cheio de mistérios e que nem tudo pode ser explicado pela ciência. Pedro nunca se arrependeu de sua corajosa jornada. Ela o tornou quem ele era, um contador de histórias, um buscador de verdades ocultas. E é com essa bagagem que ele se dedica a desvendar os mistérios do medo, os rastros do medo que permeiam nossa existência. O uivo silencioso da montanha. Os anos passaram, como as águas do rio Paraibuna, que corre manso por Cataguases. Pedro, já um homem de meia idade, com cabelos grisalhos nas têmporas e um olhar ainda mais penetrante, continuou sua jornada pela vida, mas o fantasma de São Tomé das Letras nunca o abandonou. Ele havia transformado sua curiosidade e sua experiência em uma paixão por desvendar os mistérios do folclore e das lendas de Minas Gerais e de todo o Brasil. Tornou-se um pesquisador, um escritor e mais tarde o criador do canal que você agora assiste. As memórias daquela noite de lua cheia, do confronto com a besta e da redenção de Lucas Carvalho eram gravadas a ferro e fogo em sua alma. Ele sempre se perguntou sobre o destino final de Lucas, embora soubesse que o homem havia encontrado a paz. A cada visita a São Tomé, ele sentia a energia das pedras, os sussurros do vento e o peso das histórias que a cidade guardava. Certa vez, muitos anos depois, Pedro recebeu uma carta. O envelope era simples, sem remetente, apenas o carimbo do correio de uma pequena cidade do interior. Ao abri-la, ele encontrou uma única folha de papel. A letra, um tanto trêmula, era familiar. Era de Jeremias. O velho informava que estava doente e que sentia que seu tempo estava chegando. Pedia que Pedro fosse a São Tomé uma última vez, para uma conversa final. Pedro não hesitou. Ele arrumou suas coisas e partiu novamente para a cidade mística. A estrada, que antes era uma aventura tortuosa, agora estava mais pavimentada, mas a essência das montanhas permanecia intacta. Ao chegar, encontrou Jeremias em sua pequena casa, mais fraco do que nunca, mas com um brilho sereno nos olhos. Os dois conversaram por horas, rememorando os velhos tempos, as histórias que haviam compartilhado, os segredos que haviam guardado. No meio da conversa, Jeremias pegou a mão de Pedro. "Meu filho", disse ele com a voz embargada, "há algo que preciso lhe contar, algo que não contei antes para te proteger, sobre a maldição. Ela não foi totalmente quebrada, foi transferida." Pedro sentiu um calafrio. "O que você quer dizer, Jeremias?" O velho tossiu, e seus olhos fixaram-se nos de Pedro com uma intensidade surpreendente. "A maldição do lobisomem, ela não se dissipa no ar. Ela procura um novo hospedeiro, um coração que se conecta com ela, que compartilha daquela energia primordial. E naquela noite, quando você se aproximou de Lucas, quando você tocou a adaga de prata e chamou seu nome, você criou uma ligação." Pedro sentiu o sangue gelar nas veias. "Uma ligação?" Ele, Jeremias continuou, "não é que você vá se transformar, meu filho, não da mesma forma. A maldição, por um ato de amor e sacrifício como o seu, se manifestou de uma maneira diferente. Ela se tornou um fardo, uma responsabilidade. Ela te deu o dom de entender, de sentir os rastros, de ver o que os outros não veem. Você se tornou um guardião das lendas, mas também um ímã para elas." Pedro processou as palavras. Era por isso que ele sentia uma conexão tão profunda com o folclore, com o sobrenatural. Era por isso que ele era atraído pelos mistérios. A maldição de Lucas Carvalho não havia desaparecido. Ela havia se transformado em um legado, um fardo e um dom para ele. "E o uivo que ainda se ouve na montanha?" perguntou Pedro com a voz embargada. Jeremias sorriu fracamente. "É o uivo silencioso da montanha, meu filho.
É a maldição, agora adormecida, mas nunca completamente morta. É um lembrete para você, Pedro, para você continuar sua jornada, para você contar as histórias, para você manter viva a chama da verdade e da compaixão, porque só através da compreensão e do amor é que podemos, talvez um dia, quebrar completamente esses ciclos antigos. Naquela noite, Jeremias faleceu pacificamente em seu sono. Pedro ficou para o funeral, ajudando a comunidade a se despedir do velho guardião dos segredos de São Tomé das Letras. Ao retornar para Cataguases, Pedro era um homem diferente novamente. Ele sentia o peso das palavras de Jeremias, mas também uma nova compreensão de seu propósito. Ele não era apenas um contador de histórias. Ele era um elo, um canal entre o mundo visível e o invisível. E é por isso que, hoje, Pedro continua a trazer para vocês, no Rastros do Medo, essas histórias arrepiantes, essas lendas que se misturam com a realidade. Ele não apenas as narra, ele as sente, ele as vive, ele as compreende de uma forma que poucos podem. O uivo silencioso da montanha ainda ecoa na alma de Pedro, lembrando-o de sua conexão com a lenda do lobisomem de São Tomé das Letras. E essa conexão é o que torna cada história no Rastros do Medo tão intensa, tão imersiva, tão real. Porque o medo, meus amigos, não está apenas nas sombras da noite ou nas criaturas do folclore. O medo, muitas vezes, reside em nós mesmos, em nossas escolhas, em nossa capacidade de entender e aceitar o inexplicável. E a coragem está em enfrentar esses medos, em buscar a verdade, em estender a mão mesmo quando o perigo espreita. Então, da próxima vez que você ouvir um uivo distante na noite ou sentir um arrepio na espinha ao passar por uma sombra, lembre-se da história de Pedro e do lobisomem de São Tomé das Letras. Lembre-se que as lendas são mais do que contos, são convites para explorar os rastros do medo que nos cercam e que talvez residam dentro de nós.